Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Amém? Numa grande casa há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Amém? E Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Eu ia ler até o 26, mas vamos começar com o 23 primeiro. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos primeiro no 23, daí depois a gente lê o restante do capítulo aqui. Mas aqui, a nossa origem, em 3:23, fica claro que é o pecado. Acho que aqui entre os irmãos não temos dúvida disso. A nossa origem, o barro que formou o vaso, o qual nós somos, é o pecado. E aqui, um ponto de atenção é que a origem, o barro, ele é sempre o mesmo. Para o que é fim desonroso, né, como está em 2 Timóteo, e aquilo que é para fim honroso. Então, a nossa origem, mediante a isso, do modo como nascemos nesse mundo, e vindos descendentes de Adão, é o pecado, é o vaso desonroso, né? E um ponto aqui importante é que não existe circunstância humana que mude a origem de uma pessoa. Não existe poder humano que mude a origem de uma pessoa. O RG de uma pessoa. Amém? Quando a gente está falando disso, né, e é uma coisa pesada. E essa origem nossa é essa circunstância a qual nós estamos submetidos. Nada muda isso. Nada muda isso. Nada muda a mente a qual circunstâncias humanas, nada muda a mente a qual uma pessoa nasce e é submetida. Nada muda o coração dessa pessoa, o caminho dela, porque a origem é a mesma. A origem é o nascimento para a morte e destruição, para um vaso de fins desonrosos. E o que a gente está falando de vasos de fins desonrosos que eram utilizados naquela época, era para colocar a sujeira da casa. Era para colocar a imundície de uma casa, que eram utilizados naquele tempo esses vasos. E esses vasos também ficavam em lugares escondidos dentro da casa. Eles não ficavam na mesa central, no meio da sala, na cozinha, como um enfeite. Eles não armazenavam azeite, eles não armazenavam comida. Ele era para aquele determinado fim. E a origem a qual Romanos 3:23 coloca é que todos pecaram. Se todos pecaram, todos são vasos desonrosos. E quando fala do pecado, consequentemente, destituídos da glória de Deus. E de sermos vasos honrosos. Continuando em Romanos 3, seguindo adiante aqui, né? Vamos voltar aqui, então, do 23 em diante. Pois todos pecaram e são destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Opa, tem uma saída. Glória a Deus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Glória a Deus pela tolerância de Deus. Glória a Deus pela tolerância que Deus teve. Mas no presente demonstrou sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Glória a Deus, eu tenho fé em Jesus. Aleluia. E continuando aqui, vamos também voltar um pouco à frente, em Romanos 9, 21.
no versículo 21, ele fala um pouco sobre o oleiro. Amém? Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para usos menos honrosos? Mas, que tens a dizer a Deus, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a destruição, porque desejava manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, a fim que fossem conhecidas as riquezas da sua glória para com os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para a glória. Quero dizer a nós próprios, a quem convocou, não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre os gentios. Glória a Deus, porque somos os vasos honrosos, os vasos de misericórdia. Glória a Deus, porque mediante a fé em Cristo Jesus. Acho que tem alguém na porta ali, pastor, querendo entrar aqui na igreja. Acho que alguns irmãos querem acompanhar aqui. A fim que fossem conhecidos igualmente dentre todos os gentios. Glória a Deus, porque a partir desse momento, a partir da fé que nós estabelecemos em Cristo Jesus, que nós cremos em Cristo Jesus, nós passamos a ser vasos honrosos. Aleluia, aleluia. E aqui, meu irmão, essa é a boa notícia para você, para mim e para o mundo. O oleiro tem domínio sobre o barro. O oleiro tem domínio sobre o barro. Ele tem poder sobre o barro. A origem é a mesma, a origem é de destruição, a origem é do pecado, mas o oleiro tem poder sobre esse barro. Ele tem o poder de destituir um vaso desonroso, um vaso que era coletado para sujeira, para coleta de sujeira, um vaso corrompido, um vaso impuro, e colocar óleo santo dentro desse vaso. Colocar o Espírito Santo dentro desse vaso. Encher com o Espírito Santo dele, puro, e mediante a uma coisa, a fé em Cristo Jesus. A fé em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E em Isaías 45, 9, eu vou ler rapidamente para a gente ir mais adiante, ele testifica esse domínio. E glória a Deus por isso. Ai daquele que contende com o seu Criador, 45, versículo 9. Daqueles que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que faz, você pode dizer, ele não tem mãos? O barro não tem poder nenhum sobre o Criador. Os cacos do vaso não têm poder nenhum sobre o Criador. Isaías comenta e testifica que o oleiro tem esse domínio sobre o barro. E esse domínio sobre o barro é o domínio de transformação, é o domínio de mudança, de um novo vaso, de um vaso que antes era para fins desonrosos, para coleta de sujeira, de imundície. Passa a ser um vaso cheio de óleo, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. E aqui colocando, voltando no verso 22 do capítulo 9 de Romanos, e glória a Deus, porque Deus suportou com paciência os vasos de desonra. Glória a Deus pela paciência dele. E ele propôs, através do sangue de Cristo, essa propiciação pela fé. Você que era vaso de desonra, Deus proporcionou para você se apropriar pela fé, que cometiam pecado sob a paciência de Deus, nós que éramos cometedores de pecado sob a paciência de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, mudamos essa circunstância. Mudamos o fim desonroso. O que muda, e aqui fazendo uma ponderação, um ponto importante, né? Ratificando um ponto importante, o que muda, sendo que a origem é a mesma, o barro é o mesmo, é o conteúdo do vaso. É do que esse vaso está cheio.
E no verso 23 e 24 do capítulo 9, também fica claro para nós que nós, a igreja, somos os vasos de honra, também chamados como vasos de misericórdia, mediante a paciência que Deus teve conosco. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Somos hoje vasos de honra, amados, dentro da igreja, e ministrando da igreja mediante a paciência que Deus teve conosco. E mediante a misericórdia, através da vida, do sangue precioso de Cristo Jesus. Para aqueles que creem nesse sangue precioso, há uma saída, há um fim honroso, há uma luz no fim do túnel. E esse vaso de desonra, ele é transformado em um novo homem por meio dessa fé em Cristo Jesus. E da mesma forma, os vasos da perdição, que antes eram utilizados para fins desonrosos, passam a ser vasos de honra. Essa origem, que é a mesma, ela é transformada para o destino, que é completamente diferente, para o final, que é completamente diferente. Um final de santificação e de vida eterna. Voltando no texto base lá de 2 Timóteo 2:20, se em uma grande casa, né, tem vários tipos de materiais diferentes, e lá ele fala também, né, sobre numa casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Aqui ele também está falando desses vários tipos diferentes, ouro, prata, barro. E essa é a mesma forma a qual o corpo de Cristo é constituído, de pessoas diferentes, com origens, a origem, a matéria-prima é a mesma, mas com ensinamentos diferentes, com caminhadas diferentes, né? E é assim que se forma o nosso corpo, né? E quando a gente está reunido ante dele, a gente tem os nossos próprios valores, e depois a gente aprende a ter um único valor. E sobre a qualidade de cada material aqui, e de corpo de igreja, o apóstolo Paulo também deixa claro lá, em 2 Coríntios 4:7, que o que importa, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então não importa o material, né, do ouro, da prata, da madeira, do barro, o que importa é o conteúdo. E para que a glória de Deus resplandeça, que esse vaso seja de barro, para que ele carregue algo puro dentro dele. E algo puro é o Espírito Santo, que habita dentro de você. É isso que tem. Você, enquanto vaso de barro, como uma origem desonrosa, hoje habita dentro de você, dentro do seu vaso, o Espírito Santo de Deus, derramado através do sacrifício de Jesus Cristo, posterior ao sacrifício de Jesus Cristo. Para nós, né, a base disso tudo que a gente falou até aqui, tem uma chave, e uma chave que é fundamental para seguir na empreitada, para seguir na caminhada junto com Cristo. Essa é a base do crer, né? Que está falando justamente ali no capítulo 9 de Romanos. Capítulo 3, do versículo 26, que demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a base disso tudo é o crer, é a fé em Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo. E ela é fundamental para Deus cumprir esse propósito de salvação. A sua fé em Jesus Cristo. E para que ele molde a sua vida, né? E para que ele transforme a sua vida em um vaso para fins honrosos. E essa base do crer, né, também, e aqui é importante, se vocês se atentarem, quando ele fala da base do crer, mas isso não é só para nós, não pode ser só para nós, não pode ser só para o nosso corpo. Isso aqui está aberto para todos.
E de quem depende que todos conheçam essa fé? Depende de nós, queridos. Depende de mim, depende de você, depende da igreja. Para que todos possam ser transformados. Ou, pelo menos, para que todos tenham o conhecimento e decidam se Cristo vai habitar na vida deles ou não. Mas quem tem que ministrar na vida dessas pessoas, dos demais, para que eles tenham esse conhecimento, são nós. Em João 6, 28, né, os discípulos perguntam para Jesus aqui, o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus que Deus requer? Jesus responde, a obra de Deus é esta, crer naquele que o enviou. Então, o princípio continua sendo testificado aqui, que é a fé. Mas aqui, como que a gente faz? Nós cremos e temos esse conteúdo santo e puro. Nós, igrejas, cremos e acreditamos nisso. Nós já temos esse conteúdo santo e puro. E para onde a gente segue agora? E o que a gente faz com esse conteúdo santo e puro? Com esse óleo que está dentro de você? Com o Espírito Santo que está dentro de você? Esse não é o fim. Esse é o meio para o fim. O que está dentro de você, o Espírito Santo que habita em você, é o meio para o propósito final de salvação de vidas. Amém? Em Tiago 2,15, né, aqui ele fala sobre também um dos propósitos. Né? Se um irmão estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, porém lhe dar nada, o que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então aquela fé que te transformou num vaso honroso, num vaso que é puro, que carrega conteúdo santo e puro, é a mesma fé que, se não é acompanhada de obra alguma, está morta. De nada adianta. Está claro isso aqui em Tiago 2,15. A mesma fé que te tornou em um vaso honroso, a sua fé em Cristo Jesus, que você acreditou que ele morreu por ti, que ele te salvou, que ele enviou o seu Espírito Santo, o qual você está cheio agora, é a mesma fé que, se não for acompanhada de obras, ela está morta. O fato de nós crermos no que Cristo prometeu nos torna esses vasos honrosos, com esse conteúdo santo e maravilhoso. Mas essa mesma fé, sem ação, te despromove a um vaso desonroso. Amém? A mesma fé, sem obras, te coloca no patamar, na estaca zero, do início, a um vaso desonroso. Em Mateus 28, 18, vamos seguindo aqui, Mateus 28, 18, se você quiser abrir na sua Bíblia. Para a gente aprofundar um pouco sobre isso. 28, 18. Nós vamos ler até o versículo 20. Então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Glória a Deus. Essa é a obra. Essa é a obra que precisa ser feita para a fé estar fortalecida em Cristo Jesus e você permanecer como um vaso honroso. Essa é a obra que precisa ser feita. De ir, pregar e de salvar aqueles que estão próximos a ti, que estão próximos a você. A sua família, os seus amigos, aqueles que te cercam. É isso que precisa ser feito.
Porque o princípio, ele sempre está relacionado com o amor ao próximo. Ele sempre está relacionado com a base do Evangelho, que é a pregação, que é salvar vidas, e com o amor por essas vidas. Esse é o propósito enquanto cristão. Esse é o propósito enquanto cristão, é a salvação. Nada muda isso. Nada muda isso. E glória a Deus, porque é a mesma fé que fez com que nos tornássemos vasos honrosos, é a fé que vai fazer com que nós caminhemos em relação à obra, que é o propósito, que é a salvação. É a mesma fé. E glória a Deus, porque ela será acompanhada de obras. Na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Ela será acompanhada de obras. Não será uma fé morta. Não é uma fé morta. O histórico desse lugar mostra que não é uma fé morta. Das pessoas que passaram por aqui, das pessoas que foram tocadas através de ministrações que aconteceram aqui, nesses 51 anos da igreja. A gente precisa atualizar o logo falando nisso. Tem um ali agora. Vamos para 52 já. É essa fé. É essa fé. É a fé que essa igreja está estabelecida. É essa fé que essa igreja tem ensinado. De salvar, de abençoar, de ministrar para povos e para nações. Amém? E aqui o propósito de fazer novos discípulos. Vasos criados. Darmos novos vasos. Apesar da matéria-prima, a origem a mesma. De darmos novas finalidades para vasos desonrosos. Esse é o nosso propósito. Dar isso na mão do oleiro. Levar vasos desonrosos na presença do oleiro, para que ele designe fins honrosos para esses vasos. É essa a nossa caminhada, meu querido. Essa é a caminhada dessa igreja. E é nisso que o coração tem ardido, domingo pós domingo. Na última ministração da Tati, ela falou sobre o senso de urgência que agora nós temos em relação à pandemia. E o quão bom era ter amigos, como o paralítico teve, de levar até o encontro de Cristo. Precisamos ser esses amigos. Precisamos ter esse senso de urgência. Eles não podiam esperar o fim da ministração que Cristo estava fazendo. Eles arrancaram o telhado, eles colocaram o paralítico, desceram o paralítico até Cristo e ele foi salvo. E ele foi salvo. É essa urgência. Não dá para esperar 30 minutinhos. Não dá para esperar 1 horinha ou 2 horinhas. Não dá para esperar o fim da ministração. Ele precisava ser salvo naquela hora. E o contexto que nós estamos vivendo hoje, meu querido, é desse senso de urgência. Daquela pessoa, às vezes, que está do nosso lado, que a gente nunca falou, que a gente nunca ministrou, que não falamos do amor, do perdão. É o tempo de colocar esse vaso desonroso na mão do oleiro, para que ele coloque um propósito novo, para que ele coloque conteúdo santo dentro desse vaso. O Espírito Santo, conteúdo santo dentro desse vaso. Em Timóteo, 2 Timóteo 1:9. Eu vou ler daqui, acho que fica mais fácil. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz e a vida por meio Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Glória a Deus. Eu fiz aqui, eu estava até lendo e grifei essa última parte. Até que minha letra é feia aqui, por isso que eu dei uma engasgada aqui. Desculpa, pessoal. Caligrafia aqui é um negócio que... Ainda bem que
Eu sou de exatas, né? Então, e aqui eu coloquei, ele tornou inoperante os vasos de desonra, de ira, a morte. Amém? E trouxe à luz os vasos de honra, a vida, a imortalidade, por meio do Evangelho. Glória a Deus. Porque da mesma origem, do mesmo barro, do mesmo pecado, tem a transformação, tem a restauração, tem jeito de não carregar só sujeira, meu querido. Tem jeito de não carregar só sujeira para fora da casa, de ficar escondidinho ali, aquele vaso feio, devia ser fedido pra caramba também, fedido, um negócio cheiroso, que tem bom perfume, o azeite cheira bem, o óleo cheira bem, ele é gostoso, ele servia de combustível, ele era santo, ele era puro. E é isso que nós somos agora. Então tem jeito, meu querido. E aqui o propósito final é algo que nós temos falado recorrentemente aqui, e na igreja se proclama a todo momento, que não se fala mais, né, da vida eterna. E aqui o propósito é esse. É a imortalidade por meio do Evangelho. É onde aqueles que já foram a gente e que eram aqui de corpo conosco e que eram santos também, justificados através de Jesus Cristo, estão aqui aguardando, ansiosos por essa imortalidade, por meio do Evangelho que Cristo Jesus fez por nós. Amém. É isso que anseia e que arde no coração. Não acaba aqui. Não acaba aqui. A nossa esperança é essa, meu querido. É a nossa esperança. Ide e pregai o Evangelho. Foi o que Cristo mandou. Foi o que Cristo mandou. E ardeu no meu coração quando, 2 domingos atrás, a Tati ministrou sobre não dá para esperar. Tem um senso de urgência diferente hoje. E esse senso de urgência diferente foi colocado por uma circunstância terrena, pelo vírus mortal. Glória a Deus por aqueles santos que estavam conosco e foram recolhidos, porque nós sabemos que não é o fim. É a imortalidade que nós vamos nos encontrar juntos. Não é o fim. Mas, queridos, quantas e quantas vidas não? Essas doem. Essas doem, queridos. É para essas que nós temos que olhar e nos atentar. É esse o senso de urgência. Não dá para esperar. Não dá mais para esperar. Amém? Amém. Curve sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai querido, graças te dou pela tua palavra revelada através do seu Espírito Santo, Senhor. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor colocou no coração e no coração da igreja, creio que caiu em boa terra e irá frutificar. Este é o meu clamor, este é o meu pedido, Senhor. Que assim, Senhor, que a partir daqui consigamos ter esse senso de urgência, sabendo, Pai querido, que existem ministrações que precisam ocorrer, às vezes em pessoas que estão próximas a nós e que precisam escutar e que precisam entender que é urgente falar de Cristo. É urgente falar de Cristo e da sua salvação. É urgente, Senhor, que eles tenham fé em Cristo Jesus, para que mediante essa fé se tornem vasos honrosos para fins honrosos, Senhor. Pai querido, coloca em nós, Pai, aguça em nós, Pai, que o Seu Espírito Santo arda dentro dos nossos corações para este fim, Pai, para este propósito. A nossa fé, Pai, nós cremos que ela não é uma fé inoperante, ela não é uma fé morta, mas é uma fé que irá realizar obras, que irá seguir adiante. Assim como é o histórico da nossa igreja, seguiremos adiante com este propósito, salvação de vidas, para a glória do Deus Pai, para que se cumpra o propósito do Evangelho, para que se cumpra, Senhor, o propósito do Evangelho, pregado por Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém.